em seus lares o programa Quarta Dimensão, através da rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. 2 de outubro de 2015, 17 horas. A torre de Siloé desabou, soterrando 18 galileus. Seriam mais culpados por isso? Inquiriu Jesus em Lucas 13, verso 4. A resposta não mostra que Deus não é milimétrico ou previsível na sua justiça. O juiz supremo não seguia por expectativas padronizadas. Esta expectativa humana sempre tem aquela expectativa: Deus age dentro da sua vontade, porque Ele é soberano. E Jesus remata o assunto advertindo: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas 13, versículo 5. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença sempre valiosa dos nossos amigos Stefan e João Luiz. Com eles na técnica, temos a certeza de ótimo som e imagem perfeita. O tema de hoje será: aposte no hoje, congele por vir. Quando ocorriam dificuldades, antigo colega de trabalho repetia sempre a mesma frase: o que não tem remédio, remediado está. Funcionária que ocupava a mesa ao lado confirmava a sentença irrevogável: Deus quer assim, que assim seja. Para meus 2 colegas, o Pai Celestial era considerado o feitor de senzala e distribuía castigos com precisão de relógio atômico. Sua justiça atingia culpados com rigor milimétrico, sem dó nem piedade. Admitir o Pai Celestial com este perfil, em nosso entendimento, é forma disfarçada de negar-lhe o status divino. Equivaleria a dizer: não sairei desta enrascada porque Deus está desgostoso comigo. Jamais reconquistarei a sua benevolência. Tudo que vai ocorrendo, no intervalo que assumimos o papel de perversos, iremos debitando ao nosso estado pecaminoso. Dali a pouco, estaremos fazendo coro ao fatalismo desses nossos colegas, que nós citamos há pouco, apontando males sem remédio e sentenças inapeláveis. Nesta altura do campeonato, com autoestima em farrapos, perigo ainda maior surgirá em nossas vidas. A fé na providência divina sofrerá violento declínio e nós suplicaremos em pânico: que será de nós depois de tantos erros? Se levarmos em conta o Deus vivenciado pelos nossos colegas, só nos restará passiva aceitação de merecidos flagelos.
o decreto nos reservou para boi de piranha, e não nos será lícito discutir os seus termos. Se Deus quer assim, que assim seja. Dirão masoquistas de carteirinha, simulando resignação. E as lamentações provocarão eterno puxador de sardinha para os seus assados. Os eternos puxadores de sardinha. Será preciso frequentar a igreja tal, dizem eles, aqueles pregadores interesseiros. E eles completam: se você realmente deseja se livrar do dilúvio do açoite, precisa fazer coro lá na igreja. E não adianta esbravejar, repetirão eles desafiadores. E se tornam persuasivos, exibindo o número das suas contas bancárias na tela da televisão. É só contribuir e a felicidade voltará. Os amados do Senhor esclarecem, eles, com ênfase, aqueles dizimistas e jejuadores, gozam saúde e prosperidade. Ao lado deles, ao contrário, os ímpios, nós, os ímpios, só conheceremos a dor, a miséria e o desespero. É aquela antiga conversinha de arrecadadores compulsivos. E o refrão é o mesmo de sempre: convencer ao mundo que o reino de Deus é troca-troca de bênçãos por contribuições. Quem dá mais, merece mais. E o leilão se estabelece. Na mesma ocasião que Jesus decretou amor devido ao inimigo, vejam só, logo no versículo seguinte, ele nos revelou algo pertinente. Escutem com atenção as palavras de Jesus. Porque o Pai Celestial faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e descer chuvas sobre justos e injustos. Mateus 5, versículo 45. Por estas palavras, nós entendemos que a providência divina não marca ponto onde entregar os seus benefícios. Existem caminhos e métodos para que todos alcancem pela competência e pelo esforço o quinhão ambicionado. Por outro lado, o Criador espalha benesses sem olhar a quem. Ele não quer saber se o sujeito é um pouco mau ou menos mau, mais bom ou menos bom. Ninguém imagine que Deus persiga ovelhas perdidas, uma vez que também as perdidas são suas filhas. O contrário é verdadeiro, meus caros. Nas palavras de Jesus, o legítimo pastor deixa 99 ovelhas no redil e segue em busca da ovelha que se perdeu. Que maravilha! Ninguém se julgue suficientemente capaz de discernir a vontade do Altíssimo, porque cairá do cavalo, com certeza. Quando tal pretensão se subordina a interesses ocultos, então o desacerto atingirá as nuvens. Dizer que Deus protege santinhos de pau oco e despreza pecadores é autêntica blasfêmia, além de uma afirmação completamente falsa. Ninguém esqueça que os 12 apóstolos criticaram Jesus quando se hospedou na casa daquele odiado publicano Zaqueu. Indiferente às críticas, Jesus
para remate da visita, marcou posição dizendo: hoje entrou salvação nesta casa, porque o Filho do Homem desceu para salvar os perdidos. Lucas 19, versículos 9 e 10. Nesta altura, registramos participação do Crispim dos Anjos, nosso costumeiro questionador. E ele diz: você não pode ignorar, Getúlio, que o famoso Salmo 91 proclama vantagens específicas para os mais chegados. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. É o que revela o salmista. Isto nos conta a versão diferente da tua, Getúlio, reclama o Crispim, já que você afirma que não existem queridinhos de papai, que todos são igualmente aquinhoados com as bênçãos de Deus. Encaramos o Crispim, meus caros, com a segurança que o Evangelho nos proporciona. Não enxergamos contradição no Salmo 91, Crispim. No versículo 15, as expressões: na sua angústia eu estarei com ele, mostram alguém aflito. Ora, nós temos dito e repetido aqui mesmo que Deus movimenta céus e terra para livramento do aflito. Este personagem do Salmo 91 era vítima de aflição, e a circunstância deste fato criou a prioridade. O primeiro versículo do Salmo 91 define o aconchego preferencial das pessoas angustiadas. O que habita no esconderijo do Altíssimo e repousa à sombra do Onipotente. Salmo 91, versículo 1. Esta intimidade com Deus fornece plena proteção ao irmãozinho incapacitado. E neste incapacitado, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E por gentileza do Stefan, o nosso site já está na telinha, à disposição de vocês. E recomendamos também as palestras que se encontram no YouTube, à disposição de vocês 24 horas por dia. O Stefan nos deu a notícia que nesta semana poderão surgir novas palestras. Obrigado, Stefan. E agora o tema. Aposte no hoje, congele por vir. O Pai Celestial, meus amigos, recolhe incapacitados, pobrezinhos, aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de ter um conhecimento mais profundo, e eles são agasalhados debaixo de uma tutela especial. Tudo muito claro, tudo muito certo, tudo muito divino. Bastará a análise do Evangelho e verificaremos que o caso deste Salmo 91 é um caso de uma exceção à regra. Não foi o próprio Jesus quem disse que as crianças são protegidas por anjos guardiões? Com certeza, meus caros, por coerência, os incapazes adultos gozam da mesma regalia especial.
A sementeira e a colheita dos frutos, porém, respeitada a exceção dos incapazes, será de responsabilidade pessoal para os mais adiantados. Conhecimento significa responsabilidade. Nós temos o livre-arbítrio para errarmos ou acertarmos. Deus se mantém atento, mas não interfere. A colheita será obrigatória, porém, esta inquietação, esta insônia, estes temores inexplicáveis podem representar advertências que brotam da consciência. O fato de ainda não ter sido atingido pelo raio não significa que alguém esteja inocente, porém. Deus está protelando. Deus está te dando um alívio, um refresco momentâneo, temporário. Não existe explicação para vivermos inquietos, especialmente quando o nosso desassossego não revela origem. Tem pessoas que vivem bem, totalmente bem, e não dormem. Será urgente examinar o que está errado. Algo escondido nas malhas de ações mal explicadas está tirando o seu sono, sem que você perceba. Será urgente examinar a sua consciência. Jesus foi claro: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem mesmo com o agasalho que ireis vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais importante que as vestes? Mateus 6, versículo 25. Portanto, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Que comeremos? Que beberemos? Com que vestiremos? Nesses tempos de inflação e de crise, meus caros, essas perguntas são válidas, mas temos que confiar em Deus. Essas dúvidas não devem compor a agenda dos filhos de Deus para nos esmagar, para nos entristecer. Nós temos que enfrentar a realidade. Criaturas que pensam assim deixaram de confiar nas promessas do Cristo. Incertezas seculares perturbam até idealistas da linha de frente. Eu sei disso, não é fácil viver. Algo pertinente precisa ser lembrado. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isto prova que o Evangelho não nega o aspecto espinhoso da ascensão. Toda a ascensão vem acompanhada de muitas lutas. Jesus não disse que nos protegeria dentro de redoma, isolados. Mesmo porque isolamento não significa plena imunidade. Não adianta fugir. Madalena de Assis transformou o pressentimento em ideia fixa, que martelava a sua mente. Eu sei que vou morrer picada de cobra, repetia Madalena. Fechou todas as frestas da casa. Madalena de Assis vivia em constante pânico, morrer picada de cobra. O que era fruto de imaginação, de repente aconteceu. Pequenina serpente, escondida dentro de um cacho de uvas, picou sua mão. Vejam só, quando alguém vivencia futuros males,
está regando as raízes daqueles males. Por que queimarmos pestanas com o que vai acontecer amanhã? Por quê? Se tem que acontecer, acontece. Depois tem que enfrentar o resultado de tudo. Não seria bem mais acertado ocupar-se, ao invés de preocupar-se? Dificuldades fazem parte das vidas de todo mundo. Ninguém vive num mar de rosas. A tarefa de descascar o abacaxi acontecerá, sabe quando? Quando o abacaxi amadurecer, porque ninguém vai lá colher abacaxi verde. Então, quando chegar a hora, você vai ter que fazer aquele trabalho difícil de descascar o abacaxi. Será oportuno meditarmos sobre um convite de Jesus. Vinde a mim, os aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, versículo 29. Vejam que o Nazareno não se refere a criaturas faceiras e perfumadas. Não. Estes vivenciam o paraíso das delícias mundanas e nem estão interessadas nas voltas que o mundo dá. Estão tranquilas, vivendo tranquilas a sua abastança. Elas não são andarilhos batendo de porta em porta em busca de cura, em busca de comida, em busca de remédio. O texto fala bem claro: vinde a mim, os aflitos e sobrecarregados. O prêmio do descanso é o repouso. Do aflito é a consolação. Do doente, o remédio. Jango Reis era garçom num restaurante de Curitiba. Eu me lembro bem. Era meu amigo. Ele caminhava do salão até a cozinha, sem parar. Jango Reis usava um sapato apertado. Não é possível, mas é verdade. Ele usava um sapato que machucava o pezinho dele. Como é possível, amigo, suportar tamanho suplício? Eu perguntei certa vez. E lhe disse: você não pode continuar usando esse calçado. E o Jango Reis desabafou. Ah, se você soubesse, Getúlio, quando eu chego ao quarto, 22 horas, e arranco este sapato, a sensação é indescritível. Eu nunca vi quanta doçura quando eu arranco esse sapato e lanço longe. Sem querer, meus caros, o meu amigo Jango Reis me forneceu gabarito. Meu amigo revelou-se diferente. Ele gozava por antecipação a bem-aventurança de arrancar aquele martírio e lançá-lo para longe. Se Deus nos guardasse, meus caros, dentro de uma redoma de vidro, por certo, ele escutaria um desabafo depois que nos tirasse desta redoma. Nós diríamos: que vida sem graça! O ser humano foi criado para vencer dificuldades, para enfrentar lutas, para ser vencido, para vencer, para sofrer, para gozar, enfim, a vida é cheia de peripécias. Enquanto não superarmos o egoísmo, nós não chegaremos à felicidade perfeita. Todos debandariam, meus caros, se a vida fosse só gozar, todos debandariam para gozar benesses longe dos outros. E o egoísmo seria ampliado.
São as nossas carências que nos mantêm reunidos. São as nossas carências que facilitam a existência da solidariedade. E aqui nós deparamos com pregadores de vista curtíssima. Isto já aconteceu, Getúlio. No Jardim do Éden, antes do pecado, não existiam problemas. Adão e Eva viviam num total estado de graça, eles não tinham preocupações. Alguns desses catedráticos atribuem a Satanás a própria autoria das doenças. Existe o Satanás do câncer, o Satanás da AIDS, o Satanás da pobreza e assim por diante. Segundo essas figurinhas, tudo aconteceu porque Adão e Eva desobedeceram. E nasceu este famigerado pecado original. Além de original, meus amigos, eu considero este pecado hilariante, divertido, uma verdadeira anedota. Percebam que a Bíblia diz, vou parar aqui e vou dizer o que a Bíblia diz no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só, daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. O salmista revela o que escutou do próprio Jeová. Uma vez falou Deus, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Salmo 61, versículos 11 e 12. Vejam só. Dia destes eu escutei alguém na televisão apontando o poder de Satanás. Se a Bíblia diz que o poder está com Deus, tal afirmação só pode ser falsa. Nós só podemos repudiá-la. Parcelas de poder são emprestadas aos homens, isso eu sei, como ferramentas de evolução. Para malignos, entretanto, se eles existissem, com toda certeza não seriam contemplados, nem mesmo com migalhas. Deus não iria alimentar o inimigo. Vocês não acham? E depois desse pinguinho de doutrina, voltaremos ao tema. Aposte no hoje, congele por vir. E a Bíblia diz, a frase que nós sonegamos ali no outro bloco. A Bíblia diz, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo será sobre ele, e a impiedade do ímpio o alcançará. Ezequiel 18, versículo 20. Se a Bíblia diz que eu não sou responsável pelo pecado de meu pai carnal, como poderia ser alcançado pelo pecado de Adão e Eva? Eles é que se entendam lá com a justiça divina, eu estou fora. A Bíblia sustenta que o pecador é pessoalmente responsável. A Bíblia sustenta que não existe esse tal maligno disto ou daquilo. Pela mediunidade do profeta Isaías, Jeová disse, prestem atenção nessas palavras, porque isso é importantíssimo. Palavras de Jeová. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e produzo o mal. Eu sou o executor de todas estas coisas. Palavras divinas
em Isaías 45, versículo 7. Anotem aí. São palavras de Deus. Eu produzo o mal. Deus produz o mal. E eu entendo e aceito sem a menor estranheza. O autor de tudo só pode ser Deus, porque Deus é o único poder. Se existisse alguém no mundo criando alguma coisa, criando o mal, vamos dizer, esse teria usurpado parcela do trono, estaria sentado lá do lado de Deus, porque ele também é criador. Se existe algo, foi Deus quem criou, mesmo que seja o mal. Outros podem transformar as coisas. Eu posso melhorar, eu posso consertar esse relógio, posso fazer um relógio desse. Com máquinas lá eu faço. Mas criar alguma coisa, somente Deus e mais ninguém. Este Deus do inferno, portanto, é uma piada de mau gosto. Ele nunca existiu. Aqui não há mistério nem meias palavras, nem expressões dúbias. A saúde e a doença, a prosperidade e a escassez, tudo nos alcança pelas mãos de Deus. A Bíblia é clara, o Pai Celestial é o único poder. Aqui nós entendemos que este Deus do inferno inventado não é o autor de câncer, nem de sífilis, nem de coisa alguma, porque ele não existe. Ele não passa de bicho-papão, criado artificialmente pela teologia para assustar crianças. Além de mim não há outro, diz Jeová. Eu sou o Senhor e não existe outro. Isaías 45, versículos 5 e 6. Se você é corrigido e reclama, cuidado, meu amigo. Lembre palavras da Bíblia. Ai daquele que questiona o Criador. Este não passa de caco entre cacos. Acaso perguntará o barro ao oleiro, que fazes? E ao que modela a estátua, esta obra não tem mãos. Isaías 45, versículo 9. Jeová questiona quem se atreve a lhe pedir contas, porque Deus não presta contas para ninguém. Ele sabe por que está premiando o Joãozinho. Ele conhece a causa de Cicrano ocupando lá um leito de hospital. Beltrano foi atingido por bala perdida. Deus sabe por quê. Assim desabafou o Santo de Israel. Acaso desejais me dar ordens? É a pergunta feita por Deus. Esta é uma pergunta de Jeová em Isaías 45, versículo 11. Vejam que Deus não admite narizinhos empinados. Quem divulga Satanás como autor disso ou daquilo, está sugerindo o declínio da capacidade divina. Deus precisa de ajudante, ele vai aposentar, então está com um ajudante lá, pelo amor de Deus. Não pensem assim. Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é eterno, Deus nunca vai se aposentar. Se o maligno fosse real, o medo do dia de amanhã, eu teria que ter medo do dia de amanhã. Sabe por quê? Porque Deus, quando precisa de ajudante, não me dá nenhuma confiança, não me proporciona nenhuma confiança. Graças a Deus, todavia, isto jamais acontecerá. Uma coisa eu aprendi, vindo de Deus, sempre existirá no mal, no sofrimento, algo benéfico, que me muda, que me transforma, que me torna melhor. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige, diz a Bíblia. Ninguém despreze a correção do Senhor, porque Ele fere e Ele mesmo cura.
ele dá o golpe e as suas próprias mãos fazem o curativo. Jó 5, versículos 17 e 18. Acima de todas as nossas misérias, Deus é nosso Pai. De que adianta ficarmos ruminando como vacas aquilo que vai acontecer depois? A próxima hora, eu sei, terá novidades, mas Deus chegará junto. O momento presente é o que realmente importa. Deixemos o dia de amanhã para que Deus resolva. Mesmo que as aparências digam o contrário, a própria doença que Deus manda é bênção. O certo, portanto, será exorcizar preocupações infundadas. Num aeroporto, escreveu o escritor inglês Cronin, encontrei um rapaz à espera da noiva. Atraso do avião se estendeu por hora inteira e aquela aflição do rapaz foi se tornando incontrolável. Evitando comentar o atraso, Cronin lhe perguntou quem ele esperava e entabulou conversação com o moço. Há quanto tempo eram noivos? Quando seria o casório? Dentro de alguns minutos, a conversa ocupara espaços e a preocupação foi amenizando, foi se suavizando, foi sendo transferida para mais tarde, pela amenidade daquele papo gostoso entre os dois. Aquela troca de figurinhas represou a angústia do rapaz e a conversa foi animando com agradáveis reminiscências. Horas depois o avião chegou e se tornou claro, meus amigos, que o moço alimentara tempestades em copos d'água. O atraso não representara a tragédia, mas era uma coisa normal e corriqueira, e todos se abraçaram e aquela cena terminou feliz. Sempre aparecerão motivos para nos roubar a tranquilidade, porque nós colocamos caraminholas na nossa cabeça. A nossa cachola é uma coisa, ela nos coloca mesmo em pânico muitas vezes, que não existe a menor razão de ser, não existem bases para tal. Reprisamos inquietações de ontem, somamos pendências de anteontem e sofremos presumíveis problemas de amanhã. Preocupações financeiras geram ansiedades. Escritor famoso recomenda: simplificai vossas vidas, afastai pressentimentos, confiai em Deus. Em matéria de apreensões financeiras, nenhuma outra diretriz seria mais aproveitada. Simplificai, simplificai. São os desejos supérfluos que levam ao consumismo. Se não avançarmos o sinal, não teremos surpresas. Se nós vivermos dentro do nosso orçamento, nós não teremos surpresas. Um velho pescador, cujo barco era bastante usado, talvez fosse o mais feliz entre os seres humanos. Ele construíra uma cabana perto de uma coroa de mariscos e simplificara a sua vida. Prezava a sua liberdade, prezava a sua independência. Ele tinha ideias bem pessoais e as expressava de maneira bastante prolixa. A preocupação nunca livra o dia de amanhã da sua tristeza. Em compensação, ela arranca toda a força do dia de hoje. Vejam que frase maravilhosa deste pescador anônimo.
Dá para perceber a extrema sutileza daquela pessoa que sabia viver com pouco e partilhava as belezas do mar aberto, que eram dádivas do Senhor Deus. E nesse Senhor Deus, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E passaremos agora o último bloco do programa Quarta Dimensão. Na próxima sexta-feira, 9 de outubro, abordaremos o tema Cortesia com chapéu alheio. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Aposte no hoje, congele o porvir. Além de nada a fazer para destruir o problema que vai ocorrer no dia seguinte, a preocupação desfaz o sossego do dia anterior, na opinião daquele pescador. Se o Pai Celestial decreta a crise em nossa vida, o que fazer? Temos que enfrentar. Não será na revolta que se resolverá o impasse. Em contrapartida, a revolta destrói a doçura do dia anterior. Qual a solução? Aceitar a vontade do Pai, seja ela qual for. Esperar piedade será prolongar a expectativa. Uma senhora casada foi acometida de paralisia. Hospitalizada, ela se revelou bastante forte e os médicos acharam que seria curada em pouco tempo. Os médicos apreciam pacientes com essas características, porque a fortaleza de ânimo produz imunidades. Tais enfermos são mais sensíveis ao tratamento, deixam o hospital mais cedo. Alguém, todavia, embargava os passos daquela mulher. Seu esposo não partilhava idêntica firmeza. Quando o médico disse que ele poderia voltar ao trabalho, pois a esposa estava recuperada, ele reagiu. Minha mulher está gravemente enferma e o Senhor me sugere abandoná-la. O Senhor parece não ter piedade no coração. Aquele homem, meus caros, acalentava o complexo de coitadinho. A pena que ele sentia de si mesmo era muito maior do que a ansiedade pela doença da esposa. Ele desejava que o mundo fizesse um cordão de isolamento em torno dele e que os anjos cantassem, descrevendo as suas tristezas. Há muitas maneiras inteligentes de disfarçar dificuldades. André Gide tocava piano e achava que as preocupações se tornavam insignificantes. Contemplando o pôr do sol nas estepes da Rússia, Leon Tolstói tinha vergonha de pensar em problemas diante de tanta beleza. Sobrecarregado pelas estratégias da Grande Guerra, Winston Churchill se recuperava pintando quadros. O melhor antídoto para as aflições é o trabalho. Lawrence da Arábia, homem de ação por excelência, terminou provando esta verdade fundamental. Sua mãe contou que após a sua derrota na Conferência de Paz, ele se transformou numa figura vazia, sem ânimo, quase uma sombra do que fora. Ele próprio deu a volta por cima, porém, ergueu-se da prostração, tomou a pena e se lançou ao trabalho.
Foi a partir daquele momento que Laurence escreveu aquela monumental obra chamada Os Sete Pilares da Sabedoria. Foi após o fracasso, foi após a prostração e o quase estresse que ele escreveu esta maravilha da literatura. Não é o trabalho que nos mata, escreveu o pregador Henri Ward Beecher, é a preocupação. O trabalho é sadio, dificilmente ele o sobrecarregará além das suas forças. A preocupação é que representa aquela ferrugem destruidora. Passando as horas na indolência, gastando-nos em passatempos fúteis, deixamos porta aberta aos caprichos do acaso. Este acaso não pode ser previsto, pode ser algo inofensivo ou desastre. Quando abrimos a porta desatentos, deixamos o caminho livre para a pomba ou para o tigre. Não sabemos qual dos dois entrará em nossa casa. Somente no futuro, depois da porta violada, conheceremos o resultado da nossa imprevidência. Percebam, meus caros, que eu falei da pomba e do tigre. Um deles é inofensivo, o segundo é feroz. Aquele que não se previne contra pressentimentos castradores termina destruído por eles. Poderá ficar escravo da própria mente e perambular sem rumo como sonâmbulo. Esta primeira inteligência que Deus nos deu, que é Lúcifer, o porta-luz, a primeira iluminação, perturbará o raciocínio, assumindo o controle da própria vida. Aquele que acredita mais em pressentimentos do que em Deus, perde o rumo. Anestesiado, você poderá levantar a pistola, levado por incompreensível impulso, e praticará a roleta russa. Uma bala na agulha e você morrerá sem glória, estupidamente. Quando você perde a fé e a confiança no Criador, tais coisas acontecem. Imagine um raio de sol desprendido do astro maior. Ele transita como espantalho sem rumo, perdido no vazio das estrelas. Como cavalo cego, ele se perde pelas galáxias e não encontra repouso. Este é o perigo que corre o servo desatento que ainda não conseguiu deixar o dia de amanhã nas mãos de Deus. Precisamos declarar em altissonante testemunho de fé: o Cristo é nosso único sol, a nossa esperança de redenção. Sem Ele, ficaremos perdidos no grande universo, despreparados para prosseguir a experiência. Será Ele, no recesso das nossas almas, quem nos indicará o tempo de colheita. Confiemos, meus caros, que a mensagem chegará. O essencial será sustentarmos esta crença libertadora, vivendo suas leis no dia de hoje e plenamente confiantes no seu amor. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não podemos perder o rumo. Nosso Rabi, porém, jamais deixará de nos acompanhar, por mais numerosa que seja a multidão ao nosso redor. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai, louvado seja o santo nome de Jesus.
o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Na próxima sexta-feira, meus amigos, como já anunciamos, estaremos discorrendo sobre o tema cortesia com chapéu alheio. Só resta agradecer. Muito obrigado pela presença, pelo carinho, pela solidariedade. E pedimos a Deus que abençoe a todos com paz, com harmonia, com prosperidade, com saúde, mas acima de tudo, meus caros, com amor no coração. Obrigado, meus amigos, e boa noite.